quem a gente é, tomar posse de quem nós somos, né? Aí vem uma palavra dessa. Motivação, incentivo, alegria. Aí é uma energia, é um combustível para a nossa alma, para o nosso coração. Obrigada, Valéria. Amém. São Nicolas. Oi. Muito frio, hein? Eu, Solita, você está onde? Eu estou em algum lugar aí. Não estou te vendo, seu Solita. Ah, está aqui, ó. Opa! Tá bom, eu Estou vendo aquele que anda. Pai, esteja com cada um de nós. Amém. 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 Boa noite para todos. Boa noite. A paz do Senhor. Eu vou buscar a blusa, viu, Jade? Nós não vamos vender ela, não. Nós não vamos levar para o bazar, não, viu? Tá lá no escritório. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É desta forma que Deus tem nos dado a graça de podermos nos reunir. E pensando que nós não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar, gostaria de fazer um convite a você que ainda não participou ou não está inserido em nenhum desses grupos, que você possa nos dar a graça de nos abençoar com a sua presença, tá? Se você tem alguma dificuldade e gostaria de receber uma orientação, entre em contato comigo que eu terei o maior prazer em poder orientar você. Um abraço a todos, Deus abençoe. Olá, tia. Iempe, querida, quanta alegria poder estar aqui com os irmãos novamente. Ainda estamos em comunhão virtual, mas muito breve estaremos juntos para colocarmos a prosa em dia, para podermos adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui com a família Rocha Brothers, né? Privilégio, para a gente junto também prestar esse culto junto com os irmãos, né? Culto ao nosso Deus. Amém. E gostaria de deixar os Salmos 92 para a nossa meditação. É bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. É bom proclamar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Então, o meu convite a você é que você fale em alto e bom tom o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto é grande o nosso Deus, o quanto Ele tem feito por nós e o tanto que nós temos que agradecê-lo pela fidelidade dele para conosco. Então vamos cantar e vamos entoar louvores a esse grande Deus. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus
nós vamos cantar Jesus, meu bem maior. Meu bem querer. Oh, meu bem querer. Mas ele é maior também. Amém. Aleluia.
com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de valor, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me darás a tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Bom dia a todos, um abraço e a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs da IEMP e nossos amigos que eventualmente possam também estar participando de nossas atividades ao longo dessa quarentena. Queremos desejar, eu quero desejar a todos um período de quarentena muito feliz, apesar de todos os percalços e desafios que possamos ter, mas que saibamos usar esse tempo com sabedoria, com alegria e com gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem proporcionado. A convite do Ivan, estou hoje trazendo a reflexão e eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho lido no livro de Isaías, que certamente me sensibiliza muito. O livro de Isaías é um livro muito bonito, escrito de uma maneira profundamente elegante. Isaías era certamente uma pessoa culta, com muito conhecimento da palavra e muito cuidadoso com tudo aquilo que ele escrevia. Ele foi um profeta que falou muito intensamente de Cristo e das razões pela qual Cristo viria ao mundo anos e os séculos depois dele, né? Eu gostaria de convidá-los que a gente possa meditar sobre o que está em Isaías 45, de 19 a 25. Eu começaria dando ênfase, por causa da nossa questão de espaço, não lerei todos os versículos, mas no versículo 22, que Isaías diz, Deus diz pela voz do profeta Isaías: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Do 19 até o 21,
Isaías faz realmente um contraponto sobre as características do que seria um ídolo. Um ídolo como sendo uma criação nossa, uma referência nossa, humana, mas completamente incapaz de efetivamente interagir conosco e nos trazer qualquer solução, qualquer direção, qualquer entendimento, qualquer mudança em nossas vidas. Enquanto nós somos dependentes de um líder, seja ele, de um ídolo, seja ele um objeto como uma estátua de uma divindade, ou uma pessoa, um artista, um ator, um cantor, um político, um empresário, que a gente escolha como sendo o nosso ídolo, nós corremos o seríssimo risco de nos frustrarmos, porque certamente esse ídolo não poderá nos trazer aquilo que nós teríamos como expectativa. Isso não significa que nós não devamos ter bons relacionamentos com as pessoas. Sim, mas é diferente se nós vamos eleger uma pessoa que vá direcionar efetivamente a nossa vida. Então, Deus diz, através do profeta Isaías, no versículo 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse versículo ele traz algumas características interessantes. Vamos começar do final. Não há outro Deus. Deus está fazendo aqui uma afirmativa via o profeta Isaías de que não há outro Deus. Então, tudo aquilo que a gente venha a buscar como divindade, nós estamos caindo na categoria do ídolo. E, portanto, não há solução nessa categoria de divindade. Somente Deus é pleno, somente Deus é real, somente Deus é autêntico e Ele é o Criador de todas as coisas e nosso Criador, portanto. Continua, até os limites da terra. Esses limites da terra aqui diz que Deus busca e pode e quer atingir a todos nós, quer alcançar a todos nós. Então não há pessoa que não seja dependente da grandeza, da misericórdia e da graça de Deus. Independente se é uma pessoa de sucesso, se ocupa uma posição elevada na sociedade ou não, todos nós carecemos da graça de Deus. E continue, sede salvos. O que é ser salvo? Ser salvo, então, é ser redimido, ser comprado por alguma coisa que a gente fez e que nós não conseguimos resgatar aquilo, independente do esforço que a gente faça, independente daquilo que a gente ofereça. Então não há indulgência que consiga nos resgatar, não há esforço que consiga nos resgatar, só a misericórdia e a graça do Senhor podem fazer isso conosco. E ele começa o versículo, por onde vamos então terminar, dizendo, olhai para mim. O que é que significa efetivamente olhar? Quando nós pensamos na palavra olhar, muitas coisas podem nos vir à mente. Vamos ver algumas características aqui que essa tradução usou a palavra olhar. Vamos então explorar um pouquinho dessa palavra olhar. Olhar significa direcionar, não necessariamente os nossos olhos só para uma situação, mas direcionar a nossa atenção, né, mentalmente sobre alguma coisa. Então, vamos dar uma atenção plena a alguma coisa. E quando Deus disse, olhai para mim, é um convite para nós darmos atenção plena para Ele, né? Procurar. Olhar
é também procurar, ou seja, se empenhar em encontrar alguma coisa naquilo que nós olhamos. Então, se nós olhamos para Deus, vamos ver o que Deus está nos dizendo, né? Então, é ver numa direção específica esse olhar, ou seja, se nós olhamos para Deus, nós estamos decidindo que a nossa atenção vai estar sendo voltada para Ele e não voltada para um eventual ídolo, para uma outra divindade, para uma imagem, para uma pessoa, para um objeto, para o seu carro, para a sua casa, para o seu filho, né? Mas assim, então contemplar, olhar aí, olhai para mim, seria como contemplar a grandeza de Deus. E isso aí, nós vamos perceber que olhar e escolher e decidir estão muito próximos. Então, Deus nos convida a olhar para Ele. Deus nos convida a escolhê-lo. Deus nos convida a decidir estar com Ele. Então esse olhar, nós podemos deduzir que é dar uma completa atenção e compromisso para com Deus. Então, quando Isaías traz no versículo 22 sobre olhar, o que Deus está falando conosco através desse versículo, que nós podemos resumir pelo menos em 3 situações. Ele está dizendo, olha, quando vocês me comparam com os ídolos que vocês podem escolher, vamos perceber 2 coisas. Primeiro, os ídolos têm as suas deficiências, não vamos tratar disso hoje. Agora, somente eu, o Senhor, posso oferecer a você, posso dar a você gratuitamente, pela minha misericórdia, pela minha graça, pelo meu amor a você, eu posso dar 2 coisas. Primeiro, eu posso redimi-lo, ou seja, eu vou justificá-lo. Não há nada que a gente possa fazer que justifique os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas. Somente Deus pode justificar isso. E Ele justifica isso por oferecer Jesus na cruz por nós. Então, na cruz, nós somos justificados. A segunda coisa que nós vamos ver, se Deus nos justifica através de Jesus, Ele nos salva também através de Jesus. Ele criou a condição que, sendo justificados, nós sejamos salvos em Jesus. E se nós somos justificados, se somos salvos, nós podemos então ser transformados. Então não é possível, não há transformação das nossas vidas se nós não formos redimidos por Jesus, não formos salvos por Jesus e não formos transformados por Jesus. Não há esforço nosso que nos possibilite de forma alguma alcançarmos a salvação por nosso próprio mérito, por nossas obras, por nosso esforço, mas só podemos ter uma nova vida, ou seja, sermos salvos se nós nos entregamos a Jesus e entendemos esse princípio que está lá quando ele compara-se com os ídolos, vendo que os ídolos são incapazes de nos oferecer as 3 coisas que ele nos oferece. Bom, e vamos perceber então que Isaías fez essa profecia séculos antes da vinda de Jesus. E quando Jesus veio, antes que ele começasse o seu ministério, ele passou 30 anos da sua vida com sua família, envolvido certamente nos afazeres familiares, ajudando a gerar os recursos necessários para tocar a casa, para alimentação, e para vestuário, e para as manutenções gerais que a vida nos traz, né? Mas aí surgiu João Batista,
que antes de Jesus começar o ministério, João Batista começou nas margens do Rio Jordão, no deserto próximo ao Rio Jordão. Ele começou então a sua pregação. E Jesus até menciona em algum ponto da Bíblia que João Batista foi o último dos profetas. Com isso, João Batista estava anunciando que Jesus estaria vindo para exercer o seu ministério e para realizar plenamente a vontade do Pai. Nós podemos ver isso com muita clareza lá em Mateus 3, por gentileza. Se vocês quiserem abrir a sua Bíblia aí, Mateus 3, eu vou abrir a minha aqui, Mateus 3, podemos começar no versículo 3, versículo 2, desculpe, 3:2, ou 3:1, né? Vamos lá, 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos, João Batista já estava falando na condição que a única maneira de nós futuramente poderíamos ter o reino dos céus seria através do arrependimento. Então, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse está próximo o reino dos céus, está próximo a chegada de Jesus aqui para começar o seu ministério terrestre. E como assim ele fez. E esse arrependimento, que foi a convite de João Batista para nos arrependermos, ele faz uma menção ao que está lá no profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, quando Isaías escreveu aquele versículo lá no 45:22, que ele estava fazendo menção ao salvar, ao redimir, salvar e transformar, ele estava fazendo uma referência a Jesus. E aqui, quando ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ele está se referindo, então, futuramente a João Batista, né? Bom, um ponto importante é nós percebermos, se voltarmos aí, então, para esse versículo, o que implica que João Batista estava dizendo. João Batista estava dizendo que o arrependimento é essencial para um encontro real com Jesus. Se eu não me arrependo, e arrepender significa decidir mudar alguma coisa que você está fazendo, mudar de direção, mudar de curso, fazer as coisas que você está fazendo de uma outra forma. Sem essa mudança, ou seja, sem esse arrependimento, não é possível, de forma alguma, nós termos um encontro com Jesus. Então, Jesus, né, nos convida ao arrependimento. João Batista nos conclamou também ao arrependimento. E esse arrependimento, ele traz como consequência algumas coisas. A primeira delas é aceitar Jesus como o Senhor de nossas vidas. Nós deixamos de lado qualquer ídolo, qualquer escolha que a gente tenha que não seja agradável aos olhos do Senhor e passamos a aceitar Jesus como nosso Senhor. E com isso, então, nós somos perdoados de nossos pecados. Na medida que eu aceito Jesus, ele me perdoa daquilo que eu não consigo mudar por mim mesmo. Então, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós recebemos também o perdão. Agora, se eu me arrependo, se eu aceito Jesus, e estou perdoado, são condições essenciais para que o Espírito Santo
possa atuar na minha vida, como possa atuar na sua vida. Então, sem arrependimento, sem aceitação de Jesus como Senhor da nossa vida, e sem o perdão que Ele nos dá, não tem como o Espírito Santo atuar na nossa vida. Mesmo que o Espírito Santo queira, nós estamos impedindo, porque o arrependimento é fundamental para que o Espírito Santo possa agir. Então, por último, então, o Espírito Santo agindo em nossas vidas, nós vamos ter uma vida transformada. Nós lembramos bem aquele evento lá com Nicodemos, né? Quando ele perguntou como que ele poderia, um homem na idade dele, o que ele teria que fazer. O que foi dito para ele? Né? Que ele teria que nascer de novo. O que seria nascer de novo? Então, nada mais, nada menos do que sofrer a transformação que o Espírito Santo pode fazer em nossa vida, desde que a gente tenha passado pelos passos anteriores, que seria do arrependimento, que consequentemente traz, né, a aceitação de Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador pessoal, e sermos perdoados. Bom, uma vez nós passamos por essas etapas, nós vamos perceber que o resultado da nossa transformação, ele está muito bem declarado também em Mateus 3,10. Por gentileza, confiram comigo aí em Mateus 3,10. Vou abrir a minha Bíblia aqui também. Vamos lá, Mateus 3,10. Na minha versão, Mateus 3,8, eu anotei errado ali, Mateus 3,8. Na minha versão diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que seria, então, um fruto digno de arrependimento? Um fruto, nós vamos perceber que qualquer árvore, qualquer planta que produz o seu fruto, ele passa por etapas. A semente tem que ser plantada, a semente tem que desabrochar, a árvore ou a planta tem que crescer, e só depois que ela atinge uma determinada maturidade, ela começa a produzir frutos. E o que é que nós temos aí, então? Nós temos que produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como, então, nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento? O primeiro, o arrependimento aqui, ele traz o sentido completo das etapas ligadas ao arrependimento e aceitar Jesus, que é o arrependimento em si, que é uma decisão, uma escolha de mudar de curso, de fazer as coisas de forma diferente do que estava fazendo, de perceber que aquilo que estávamos fazendo não estava correto e vamos alterar nosso caminho para um caminho que seja consoante com aquilo que Deus tem projetado, tem preparado para cada um de nós. Bom, arrependimento envolve, então, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Arrependimento envolve, então, aceitar que Jesus nos perdoa. Não é mérito nosso o perdão, é mérito do Senhor pela sua misericórdia e graça. E aceitar a influência, a orientação, a direção do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos expressar os frutos de que somos uma nova criatura no Senhor Jesus, sob a influência e a direção do Espírito Santo. E esses frutos, então, vão se expressar naquilo que vai ser a nossa missão, vai ser a nossa atividade, vai ser aquilo que a gente faz em qualquer situação, no nosso trabalho secular, na igreja, na nossa família, onde quer que a gente esteja, e tudo isso sendo feito de acordo com os planos do Senhor para a nossa vida, né? Com o propósito que Ele tem para cada um
de nós, independentemente. Bom, é muito fácil nós, hoje, não estarmos atentos a esses passos, esses princípios fundamentais, e parece até uma repetição aqui, mas eu não estou vendo como uma repetição. Da mesma maneira que eu voltei a estudar isso, eu estou vendo que, em vez de ser uma repetição, é uma reflexão novamente sobre um fundamento essencial da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente acha, eu já vi isso, eu já li isso, eu já passei por isso, eu já sei isso, e a gente não para refletir. Não para, às vezes, para refletir, quando a gente pode ler lá em Isaías, olhai para mim. E a gente olhar para mim, eu vou olhar para qualquer coisa, olhar superficialmente, preocupado com outra coisa que está fazendo. Não, aqui o convite do Senhor é nós pararmos, tomarmos um pouco do nosso tempo, aquietarmos o nosso coração, serenarmos a nossa mente, tentar ver que todas as distrações que temos ao nosso redor, sejam elas de qualquer natureza, né? Pessoas, coisas, preocupação com o nosso e-mail, com preparar uma coisa, cuidar de uma tarefa, mas é um tempo que a gente está deixando que a nossa mente realmente alcance uma serenidade tal que nós consigamos perceber a profundidade, a grandeza e a beleza da palavra do Senhor chegando até nós. Não há nenhuma palavra na Bíblia que não seja importante para nós. É evidente que nós não conseguimos ver tudo de uma vez, mas o importante é aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, nós tentarmos sermos respeitosos com a palavra, nós tentarmos reverenciar aquilo que a gente lê, nós tentarmos dar uma atenção não dividida àquilo que a gente lê e colocarmos, então, a nossa mente, nosso pensamento, que seria, então, a nossa reflexão para desfrutarmos o máximo daquilo que a palavra está nos dizendo. E não nos iludamos. Toda palavra, todo pensamento que nós demos uma atenção não dividida para ele, o Espírito vai nos revelar coisas incríveis ali que poderão ser úteis para nós individualmente ou que nós poderemos ser usados naquele entendimento como um instrumento para ajudar outras pessoas. Então, o nosso convite, né, é que a gente pense nos princípios que Deus nos falou através do profeta Isaías. Olha, não olhe para um ídolo, olhe para mim, que sou o Senhor. E olhar significa contemplar aquilo que eu estou te oferecendo. É ter uma atenção não dividida para aquilo que eu estou oferecendo, né? É procurar, na minha palavra, procurar em mim aquilo que eu estou oferecendo para você. Porque se você procura, eu vou te dar com clareza a opção de me escolher em vez de escolher um ídolo. E se você me escolher, você pode ter certeza que você vai ter algo que nenhum ídolo poderá te dar, que é a justificação, é a redenção, a salvação e a transformação pelo Espírito Santo, para que você então possa, com esse ato de arrependimento, produzir os frutos que eu desejo que você produza em sua vida, para que você seja uma bênção, para que você seja meu instrumento, para que você possa contribuir para que outros cheguem até mim e me conheçam também. Muito obrigado, que o Senhor abençoe a cada um,
e tenhamos um bom restante de domingo. Obrigado. Vai, tá valendo. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê a paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame